Sabe aquele ditado, de hoje não passa? Eu sou o Lula e hoje o foco é no fato. Hoje termina o julgamento da admissibilidade do processo da denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro e seus comparsas naquela associação criminosa que tentou o golpe de Estado. Vou trazer aqui para nós como será o julgamento de hoje ou o final do julgamento. Bem simples, ontem nós tivemos todos falando, o relator, a PGR, os advogados, os ministros, e hoje vai ser algo mais rápido, apenas uma sessão na parte da manhã, e já na parte da manhã nós teremos o resultado, se finalmente Bolsonaro sentará ou não no banco dos réus no processo de golpe de Estado. Vamos a uma reportagem da CNN que explica bem direitinho qual o processo. E eu volto depois do vídeo. Dos principais destaques desta quarta-feira, que é o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que será retomado na primeira turma e que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 nomes que integravam o governo dele réus por tentativa de golpe de Estado. A sessão será retomada hoje, e a gente acompanha aqui em tela, às 9h30 da manhã. E já temos na sequência, assim que ocorrer a abertura da sessão, a votação dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Como vai se dar essa ordem de votação? Temos aqui em tela. O primeiro a proferir seu voto é o ministro Alexandre de Moraes. Ele que é o relator do caso. Na sequência, temos o voto do ministro Flávio Dino. Depois, Luiz Fux é quem vota. Lembrando, Luiz Fux foi o ministro que abriu divergências ontem no primeiro dia do julgamento no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, com relação às questões preliminares. Temos também ministra Carmen Lúcia, a 4ª ministra a votar, e depois Cristiano Zanin encerra essa votação, ele que é o presidente da primeira turma do STF. Essa é a ordem de votação, portanto, abertura às 9h30 da manhã e logo na sequência já teremos o voto de Alexandre de Moraes. Vamos até o Supremo com Marina Demore para falar um pouco sobre esse rito que acontece no dia de hoje. Marina, expectativa hoje de que tenhamos a conclusão desse julgamento. Traz um pouco para a gente do cenário que já temos por aí, apenas é o começo desta quarta-feira. Reforço, só às 9h30 da manhã é que teremos de fato o início da sessão, mas já podemos acompanhar um policiamento reforçado por aí mais uma vez, né, Marina? Oi, Carol, bom dia mais uma vez para você e para todos. O policiamento está reforçado aqui na Esplanada dos Ministérios, aqui na Praça dos Três Poderes, desde as primeiras horas de ontem, né? A Polícia Militar está, então, fazendo esse monitoramento muito de perto para evitar qualquer tipo de incidente durante essas sessões de julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal. Ontem, tudo aconteceu dentro da normalidade, o rito foi seguido como era previsto, isso lá dentro do plenário da primeira turma, por isso a expectativa para hoje é de que tudo ocorra também dentro do que foi planejado. Ontem foram 2 sessões, uma no período da manhã, outra no período da tarde. Para essa quarta-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal reservou apenas uma sessão no período da manhã, mas o tempo que vai levar esse julgamento vai depender, claro, do voto do ministro Alexandre de Moraes, relator da matéria, né, do tamanho do voto de Moraes. Moraes vai ser o primeiro a apresentar a sua manifestação sobre esse caso. Ele vai votar no mérito, ou seja, sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República para iniciar uma ação penal no tribunal. Na sequência, como a Carol trazia no estúdio, devem ser apresentados os votos dos demais ministros. O primeiro, após Moraes a se manifestar, é Flávio Dino, depois Luiz Fux, Carmen Lúcia e, por fim, Cristiano Zanin, que é o presidente do colegiado. Na sequência, a gente vai ter, então, o resultado dessa votação. O colegiado vai decidir se o caso vai prosseguir e vai se transformar em uma ação penal. Se isso ocorrer, os envolvidos, ou seja, os 8 acusados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, se tornam réus, vão responder a um processo penal na corte. Ontem, como é que se deu esse rito ao longo dessas 2 sessões, né? O ministro Alexandre de Moraes começou fazendo a leitura do relatório, ele leu então um documento que lista as condutas de Bolsonaro e dos demais acusados, falou em ataques sucessivos à democracia. Depois da leitura do relatório, houve a manifestação da Procuradoria-Geral da República. O procurador Paulo Gonet teve ali mais ou menos meia hora para
apresentar os argumentos da PGR, que foi quem apresentou essa denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Na sequência, os advogados de defesa dos 8 acusados apresentaram também os seus argumentos, contrapondo aquilo que foi dito anteriormente por Paulo Gonet e também pelo ministro Alexandre de Moraes. E houve ali também já uma votação no final da tarde de ontem sobre as questões preliminares, ou seja, sobre as questões que foram apresentadas pelos advogados, por questionamentos que foram feitos por eles ali durante esse processo. A primeira turma decidiu, então, os ministros, rejeitaram a preliminar que solicitava, por exemplo, a análise do julgamento sobre a denúncia da PGR em plenário. Os advogados pediram, para que esse julgamento fosse transferido para o plenário, envolvendo assim todos os 11 ministros e não só aqueles que fazem parte da primeira turma. Esse pedido foi negado. Apenas Luiz Fux divergiu dos demais ministros. Também foi rejeitado, mas por unanimidade, o argumento da defesa de Bolsonaro de que para garantir o julgamento justo ao ex-presidente seria preciso que fosse instruído uma espécie de juiz de garantias. E também, por fim, Carol, foi rejeitado por unanimidade a alegação de que as defesas dos envolvidos não têm acesso às provas. Os ministros também rejeitaram o pedido da defesa de Bolsonaro por anular a delação do tenente-coronel Mauro Cid, que serviu também como prova em todo esse processo. Então a gente vai seguir acompanhando daqui, Carol, na expectativa por mais essa sessão de julgamento prevista para as 9h30 da manhã, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, com expectativa de participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ontem surpreendeu a todos e chegou acompanhado de seus advogados aqui no Supremo, acompanhou ali da primeira fila todo esse processo, viu? Pois é, meu amigo. Pois é, minha amiga. Hoje nós teremos a decisão e tudo indica, olha só, vamos pensar um pouquinho aqui. Tudo foi feito de uma forma para chegar neste momento aqui e o primeiro a votar vai ser o Alexandre de Moraes, como diriam alguns, o Xandão. Depois vem o Flávio Dino. Para mim, aí já tem 2-0 para se tornar réu o Bolsonaro. Aí vem o Fux. O Fux é uma interrogação. Não diz claramente o seu pensamento. Ontem divergiu, mas divergir é normal. Não é normal que não haja divergência. Então, divergiu na questão do julgamento ser no plenário, ou seja, os 11 ministros julgarem, é o caso, mas o regulamento e o hábito do STF é que a primeira turma julgasse esse inquérito, ou essa denúncia, perdão. Depois vem a ministra Carmen Lúcia. Então, para mim, ou no Fux ou na Carmen Lúcia, a gente já pode quem bebe, estourar um champanhe, quem não bebe, assim como eu, estourar um suquinho de maracujá, um guaraná gelado, com limão e gelo, Limão e gelo. Então, eu acredito que no voto da Carmen Lúcia já será garantido. E se não, da Carmen Lúcia, que eu acho muito difícil ela votar contra o recebimento da denúncia, ainda vem o Cristiano Zanin. Então, assim, com toda a sinceridade, eu penso que a situação do Jair Bolsonaro, ele sentado na primeira fila, pessoal. Ele sentado na primeira fila. Olhando para quem? O governador gordinho, que ele fazia bullying quando ele era presidente, o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, ele olhar, por exemplo, para Zanin, o advogado do cara que ganhou dele na eleição passada, e ele olhar para o Alexandre de Moraes, aquele que ele ofendeu, que ele ameaçou, e que, segundo as investigações da Polícia Federal, ele autorizou a prisão, a morte dele e do Lula e do Alckmin. Então, é uma situação de que ele está olhando assim e ele fala assim, ele tem que pensar em alguma coisa diferente disso aí para ele escapar da prisão. E essa palavra escapar tem muito a ver com fugir, porque pela lei, dentro das 4 linhas, ele vai sim preso, ele vai ser condenado, mas tudo isso começa com o julgamento de hoje. Então, peço a você que acompanhe o julgamento hoje, a TV PT vai transmitir e é muito bom que a gente acompanhe. Vou ficar aqui ligado nas informações, assim que tivermos mais notícias, voltaremos aqui trazendo informações e, claro, vamos comemorar, pessoal. Comemorar porque não é sempre que a justiça é feita.
E hoje nós temos uma grande oportunidade de ver a justiça acontecendo no nosso país. Você estava acostumado a ver peixe pequeno sendo preso e o tubarão ficando solto. E hoje nós estamos vendo tubarões respondendo pelos seus crimes. Um abraço, aqui é o canal Lula, foco no fato. Aqui não tem anistia. Um abraço para você, saudações. Até o próximo vídeo com muita alegria. Tchau, tchau. Brasil!